Olá pessoal, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs. Aliás, edição muito especial, como vocês podem perceber, estamos na primeira edição direto dos estúdios, dos novos estúdios do Infomoney, primeiro Liga de FIIs, direto dos estúdios do Infomoney. Mafê Violati, tudo bem? Padrão de qualidade Mafê Violati aprovou aqui o nosso novo lar? Tudo bem, Well, tô super ansiosa aqui, animada para o programa de hoje, que a gente vai ter aqui um convidado especial, mas antes de falar do convidado, o estúdio tá demais, tá incrível. Eu, particularmente, nunca tinha ido num negócio tão tecnológico assim, tá? Tô achando, olha esse telão aqui do Liga, tá sensacional, tá maravilhoso. Ficou bem bacana, parabéns a toda a equipe, né, do Infomoney, a produção que trabalhou bastante aí para entregar esse produto com cada vez mais qualidade aqui para nossa audiência, para o nosso investidor. E para estrear, né, o solo sagrado aqui do Liga de FIIs, a gente recebe hoje o Ricardo Figueiredo, ele que é analista de fundos imobiliários, especialista de fundos imobiliários da Speech, e que vai falar hoje vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre as diferenças entre os fundos imobiliários high yield e high grade, principalmente diante aí do atual cenário do mercado, muitos fundos de papel com problemas, reportando inadimplência em CRIs. Então é muito importante para o investidor neste momento saber diferenciar o que é um, o que é outro, como identificar um fundo high yield e um fundo high grade neste momento. Bom, vocês que nos acompanham, não esqueça, né? Hoje mais do que nunca, né, Mafê? Vale aí deixar seu like, compartilhar este vídeo, se inscrever no nosso canal, muito importante para que a gente possa oferecer um conteúdo de qualidade em um lugar especial como esse, né, Mafê? Com certeza, já ativa aí seu sininho e deixa o like. É isso aí. Enquanto você deixa, inclusive, seu comentário, nossa produção está acompanhando o que vocês digitam aí no nosso chat. Boa noite, cidade de onde está falando, já sabe a diferença do high yield para o high grade? Tem alguma dúvida? Enfim, acompanha nosso conteúdo que hoje está imperdível. Enquanto você deixa seu comentário, a gente começa o nosso debate. E já agradecendo a participação do Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Antes de mais nada, agradecer o convite, uma honra, uma satisfação estar estreando o estúdio que está maravilhoso. Gostou, Ricardo? Lindo, excelente. Maravilha. Ô, Mafê, eu acho que o pessoal ficou preocupado. E o Otuki, né? Não, o Otuki tá... Gente, ele tá remoto, mas ele não deixa de participar, pelo amor de Deus. Até porque a multa do Otuki, a multa rescisória é muito alta, né? A gente nem consegue pagar. Impossível. Tudo bem, Otuki? Seja bem-vindo também. Tudo certo? Boa noite, Wellington, Mafê, Ricardo. Claro, boa noite para toda a nossa audiência e realmente fico feliz com essa nova fase aí do Liga, agora com esse estúdio sensacional, e fico feliz que o Donardi, Infomoney, pensou no Otuki aqui. A tela tá grande, estou em destaque, hein? Isso que é importante. Otuki é patrimônio do Liga. A gente não vai se desfazer de você não, Otuki. Bom, passando aqui a bola para o nosso convidado, falar um pouquinho aí sobre o assunto do dia hoje, essa diferenciação desses fundos imobiliários. Eu acho que essa diferenciação está cada vez mais importante no atual momento do mercado de fundos imobiliários. Mas antes de entrar nesse detalhe, Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre suas impressões em relação ao atual momento. Como é que você está vendo isso? A gente estava até conversando antes, né? Eu até questionei, está tenso o mercado, Ricardo? Você usou o termo sensível, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. O mercado ele vem reagindo com bastante intensidade a esse cenário de juros que é adverso para ativo de risco. É adverso para ações, é adverso para fundos imobiliários também. Então, o investidor, que ainda é um investidor que está amadurecendo, né? A gente chegou a superar a marca de 2 milhões de CPFs investindo em fundo imobiliário, mas a gente pega boa parte disso, tem uma jornada de 1 ano e meio, 2 anos, se muito, no mercado de fundos imobiliários. Então, uma parte boa dessa turma está sendo batizada nesse cenário de juro elevado carregando fundo imobiliário na carteira. E aí você junta a tudo isso que está acontecendo, um perfil de investidor que ainda não é aquele perfil que monta estruturalmente uma posição diversificada, tendo renda fixa, tendo ações, tendo fundo imobiliário, se expondo ao exterior também. Ainda, infelizmente, é um investidor que fica procurando bola da vez. Então, quando você vê uma Selic
13,75, o bola da vez é o CDI. E aí a gente vê, infelizmente, ainda que o número de CPF seja crescente, você vê uma migração de patrimônio, né, de investidor indo para esse CDI, principalmente porque a nebulosidade do que vem adiante leva a pessoa a crer que vamos ficar mais tempo com esse juro em 2 dígitos. Né? Então, um mercado desafiador, né? Mas eu costumo dizer que não tem oportunidade se você não tem risco no mercado. Né? Então, quando aparecem as boas oportunidades? Quando o mercado está enxergando esse nível de risco um pouquinho mais elevado, como a gente está vendo agora. Então, as oportunidades estão aí, estão à mesa. Eu diria que, inclusive, hoje a gente tem a chance de montar um bom portfólio de fundos imobiliários em preços, em condições muito melhores do que no último ciclo. Né? Porque a gente tem um carrego de renda hoje que não era o carrego de renda que a gente tinha no último ciclo. Mas tem que ter paciência e tem que ter genuinamente uma visão de médio e longo prazo. É um ponto que a gente tem falado muito, essa coisa da diversificação aqui, né, Mafê? Com certeza. Os últimos programas, eu acho que, na verdade, desde o início do Liga, eu acho que a gente sempre comentou de ter uma carteira diversificada, não somente, né, como ele explicou aqui, em diferentes classes de ativos, mas também até mesmo dentro dos fundos imobiliários, seja diversificação de fundos de tijolos, fundos de papel, enfim, isso é super importante. E aí, até que você comentou, tem um ponto que eu também acho que é relevante. É a questão, por exemplo, quando a gente está falando dos fundos de papel, né, dos fundos de tijolos, fundos de papel, enfim, você comentou sobre o cenário atual, a gente sabe que o cenário macroeconômico realmente, né, nos últimos anos principalmente, foi um cenário que se tornou mais favorável para a classe de fundos de papel e que por isso até a gente viu diversos dos investidores migrando, né, indo ali para essa classe e de repente a gente começou a perceber que essa classe estava até sendo negociada em diversos momentos com ágio. Diversos investidores eles passaram a comprar esses fundos com ágio. E aí, a gente tem visto, né, muitos acontecimentos recentes, a gente tem visto muitas notícias em relação à questão de crédito, entre outras questões aqui que podem até impactar a percepção do investidor. E aquele investidor, como você mesmo comentou, né, Ricardinho, porque é o seguinte, o investidor ele é novo, ele está ingressando recentemente, então ele não entendeu ainda um ciclo de um fundo imobiliário, né, completo e muito menos para ter esse conhecimento de talvez até entender os riscos que estão associados aos fundos de papel. E por isso que eu acho que hoje o programa é tão importante quando a gente está comentando principalmente dos riscos associados aos papéis, né, desses fundos de papéis high yield e high grade. A gente entender melhor, talvez, e separar essas classes, o que é exatamente cada um deles, para o investidor ter aí maior clareza até do que tem sido e tão comentado nos últimos dias. Perfeito. Neste ponto específico de diversificação dentro de fundo imobiliário, a gente precisa lembrar qual é a natureza de cada um desses 2 primeiros componentes que você muito bem citou, Mafê. Você tem um fundo de tijolo e você tem um fundo de papel. No fundo de tijolo, você é sócio daquele ativo ou daquele conjunto de ativos que está ali dentro do fundo. E no fundo de papel, você é credor de uma dívida. Então a natureza é diferente. Quando a gente olha para o fundo de papel, ele tem uma natureza que aparentemente é mais defensiva, e de fato é. Por quê? Quando a gente olha para o vértice da origem dele, ele é uma dívida. E a dívida prevalece ao equity, né, quando você tem problema com aquele ativo. Ou seja, deu problema com uma empresa, normalmente o devedor recebe primeiro para o proprietário poder receber. Né? Então, por esse fator, parece que você já está mais protegido. E no segundo fator é que, historicamente, você tem menor volatilidade no fundo de papel. Historicamente, não no cenário atual. Você tem menor volatilidade no fundo de papel do que no fundo de tijolo. Então, aparentemente, ele vem para defender formar um colchão ali na sua carteira. Além disso, como ele é um produto de dívida, eu chamo o fundo de papel como um repassador de seu indexador. Então ele vai devolver no seu indexador. Se o indexador é o IPCA, ele vai te devolver IPCA. Se o indexador é CDI, ele vai te devolver o CDI sempre com uma taxa de juros acoplada. O principal não tem razão para ter grande oscilação no mercado bem precificado, no mercado eficiente. Não faria sentido. Às vezes a gente vê aquele ponto que você colocou, o pessoal pagando 120, 130, 140 numa nota que vale 100. Não deveria, mas às vezes a gente vê.
No fundo de tijolo, ele também tem essa questão da renda, só que você, comprando bem o ativo, um bom ativo, bem localizado, sabendo operar o ciclo imobiliário, você tem a valorização do ativo que você colhe ao longo do tempo. Então, primeiro você tem que separar esses dois vértices. E aí, dentro do fundo de papel, você é credor de dívida? Tem dívida e tem dívida. Tem a dívida de maior qualidade, onde você tem uma menor probabilidade de calote daquilo ali, que são os fundos high grade, como o mercado chama. E aí tem aquela outra dívida que é um pouco mais apimentada, que a taxa, que tanto seduz a turma, é maior, só que o risco implícito ali é maior. Que o mercado embelezou chamando de high yield, eu detesto esse nome, porque ele de fato é um high risk ou low grade. E já olhando de fora, já induz até um... Eu costumo dizer que o high yield foi a carruagem, né? Foi a abóbora e os ratinhos que a fada madrinha chegou e jogou a magia, e aí chamaram de high yield. Agora a gente está vivendo um cenário que bateu meia-noite. Tá? Então a carruagem e os alazões voltaram a ser a abóbora e os ratinhos, porque ele mostrou que de fato ele é. De fato ele é um ativo que tem mais risco. Ele é um high risk. Né? Ou low grade, menor qualidade. Não tem problema nenhum com isso. Numa carteira diversificada, a depender do perfil do investidor, ele vai ter condições de ter uma fração da carteira exposta a esse ativo. Só que ele primeiro tem que reconhecer qual é o perfil dele, se ele tem perfil para isso. E aí a gente volta para os fundamentos. Não existe modelo de construção de carteira em que os ativos dessa natureza sejam dominantes na carteira. Ele é uma fatia ali para apimentar, né? Se fosse um prato, é aquele molho apimentado, né? Você não vai jogar, o seu prato não é só pimenta. A pimenta é só um tempero. Boa. Exato. Vou passar a bola pro Otuque, senão ele fica bravo aqui, depois ele reclama com a gente. Quero saber as impressões do Otuque, até porque, Otuque, e reforçando o que a Mafê falou, da importância, né, de um programa mais educativo, né, mais didático aqui para o nosso investidor. Eu recebi do próprio Clube FI hoje um estudo falando que no primeiro trimestre os fundos imobiliários, o mercado de FIIs perdeu 7 bilhões, né, em valor de mercado. Ou seja, para o investidor que está começando, como o Ricardo falou, isso pode assustar bastante, né, reforçando aí a tese da Mafê, da importância de um programa como esse, né? E suas impressões, claro. Não, exatamente. A gente está, como o Ricardo falou, num ambiente ruim, né, desafiador aí para a renda variável como um todo. A gente já vem comentando isso, ressaltamos isso no último programa também. A gente falou um pouco sobre a perspectiva de Selic e tudo mais. E eu vou nessa linha do, como o nosso tema hoje é High Yield, High Grade, né, eu vou nessa linha do Ricardo, né? Você perceba que eu, particularmente durante muito tempo, e ainda hoje, né, eu converso com muitos investidores, sempre tem essa pergunta, o que está rendendo mais agora? Ou comparativos só de retorno, até de categorias de ativos totalmente diferentes, né, o que não faz sentido nenhum. Eu sempre faço esse trabalho educativo com qualquer pessoa que venha conversar comigo, enfim, até do meu círculo de amigos, familiares, né? Tipo, tudo bem, esse ativo tem um risco maior, você tem que entender que esse risco maior está esse retorno maior, está associado a um risco maior. Então, acho que muita gente entrou nesse barco dos fundos de recebíveis imobiliários, o high yield, sem entender essa relação. Tipo, muita gente fazia isso, comparava, o fundo imobiliário de recebível X está pagando mais do que o Y, então eu vou no X, sem entender que o X tinha um risco de crédito muito maior do que o Y. Então, e aí, como a própria Mafê comentou, pagando um ágio que para esse tipo de fundo não faz sentido nenhum, você está pagando aí um ágio de 20, 25, até muito mais do que te viu aí no ano passado. Enfim, agora com esse cenário que a inflação acelerou nesses últimos anos, né? Junto com os juros elevados, né? A gente sem falar, o fundo de recebível ele é indexado ao IPCA, ele é indexado ao CDI, por exemplo, né? Quem é cotista está recebendo, mas do outro lado, a outra ponta, alguém está pagando essa conta. E no momento adverso como esse da economia, é de se esperar que a gente tenha alguns eventos de crédito como a gente está vendo agora, né? Principalmente nesse segmento que a gente chama aqui de high yield. Justamente, isso até é um ponto que eu queria comentar, porque
talvez a gente viu uma janela que estava muito favorável. Né? Quando a gente começou, as pessoas elas não avaliaram bem a questão da relação risco-retorno e era uma janela favorável. Então, seja em uma janela onde a classe, né, de fundos de papel ela começou a se desenvolver, né, num cenário onde a gente está falando aqui a partir de 2019, 20, né, que a gente começou a sentir uma evolução e um desenvolvimento dessa classe, principalmente, né, pelo cenário macroeconômico ser mais favorável, né, então seja pressão inflacionária, seja taxa de juros, então as maiores ofertas nesses anos, né, seja 2020, 21, 22, elas até aconteceram muito mais focadas para essa classe, principalmente 21 e 22, para a classe de fundos de papel. E aí o que a gente percebe também é que talvez até mesmo o ciclo de maturação desses CRIs, né, desses certificados recebíveis que estão dentro dessas carteiras, é agora que talvez a gente comece a entender um pouco mais, né? Então, assim, o período eu acho que foi, primeiro que, foi essa combinação. Então, primeiro que a combinação do período, associado também com a combinação do investidor que tinha pouco conhecimento e também pouca base na tomada de decisão em termos de avaliar esses riscos, porque talvez ele estava se orientando principalmente pelos retornos, e a gente já falou aqui diversas vezes, né, Wellington, o quanto se orientar simplesmente pelo yield é uma estratégia equivocada. Então, acho que, não, ao meu ver, assim, tem essas duas questões aqui associadas, né? Então, levar sempre em consideração que existe muitas outras questões também e não somente se orientar pelo yield, que acaba trazendo aí, né, uma exposição maior. E é aquela questão que o Ricardo comentou. Poxa, você está colocando talvez pimenta demais aí na sua carteira, né? Então, avaliar isso. Nesse ponto do cenário macroeconômico, a gente precisa voltar na origem, né, de algumas coisas que a gente está começando a colher agora. Então a gente tinha um cenário ali de juro mais controlado, vamos pegar até mesmo pré-pandemia. Você tinha um cenário de taxa Selic mais baixa, a inflação ali rondando próximo à meta. Isso naturalmente estimulou o mercado de CRIs, onde inclusive os tomadores de crédito se sentiram mais confortáveis em se financiar por esse instrumento. Por quê? Porque quando ele colocava no plano financeiro dele a utilização daquele recurso naquelas taxas, parava em pé. Aí a gente teve o primeiro momento de pandemia, e se você olhar o primeiro momento, o que teve? No final das contas, a inflação ficou ainda menor, porque, óbvio, né, as pessoas não estavam consumindo, então quem tinha que vender acabou derrubando o preço para tentar vender de alguma maneira. Né? E qual foi o remédio do Banco Central? Diminuir ainda mais o juro. Então o Selic veio para 2%. O que estava bom, né? O plano que parava de pé, nesse cenário, então, nossa senhora, o plano ficava maravilhoso, a rentabilidade ficava linda, dava até para tomar um pouquinho, com uma taxa um pouquinho maior. Então podia ser um CDI mais alguma coisa, ou um IPCA mais alguma coisa, porque o CDI e o IPCA estavam dormindo ali, não machucava o negócio do tomador de crédito. Mas aí a gente colheu o resultado de todo esse represamento, tanto de juro quanto de inflação. Aí a inflação veio. Né? No primeiro momento, quando ela veio, os devedores conseguiram ainda fazer frente às suas obrigações. Tanto é que a gente criou esse cenário onde tinha CRI pagando 2% ao mês. 2% ao mês, que isso isento de imposto de renda, né? Vamos parar e pensar num fundo que rendeu aí 20% em 12 meses. A gente teve esse cenário em dividendos, fundos que pagaram 20% em 12 meses. Né? Agora, vamos voltar e olhar, bem, tem alguém devendo isso. Uhum. A sustentabilidade, né, disso, a 20% ao ano, em 4 anos, 3, 4 anos, essa dívida dobra de valor. Uhum. Né? O que esse devedor está fazendo para conseguir rentabilizar um negócio cuja dívida cresce nesse ritmo? A gente sabe que isso era insustentável. Aí veio juro elevado, restrição de crédito, e a gente deságua nesse cenário agora, onde primeiro a gente viu acontecer com empresas maiores. Foi o caso Americanas, né? A gente teve recentemente Petrópolis, Cervejaria Petrópolis, pequenos casos ali como Tok Stock lá no fundo de logística ficando inadimplente, Marisa inadimplente ali também no fundo imobiliário. Então você teve questão de inadimplência, questão de recuperação judicial, ou seja,
o mercado duro de crédito. Mas se está duro para nomes como esses, você imagina para o devedor do CRI High Yield, que normalmente é uma empresa de menor porte, que se ela teve que se financiar numa dívida de CDI mais 5, por que foi? Porque ela não conseguiu ninguém para emprestar CDI mais 2 ou CDI mais 3 para ela. Se ela tomou via CRI, foi porque o mercado bancário tradicional não estava aberto para ela. Então, essas empresas, a gente não vê em capa de jornal, não vê em revista, mas elas estão em grande dificuldade também. E aí a gente começa a ver um ou outro caso acontecendo. É por isso que é importante a carteira de CRI ser muito diversificada, até pulverizada. Porque se acontecer com 1%, 2% da carteira, você quer saber, é normal. Um fundo de CRI, quando ele é estruturado, a boa prática de gestão já coloca esse tipo de situação num cenário de estresse, num horizonte maior. Eu vou ter inadimplência de 1, 2, 3% da minha carteira, vai acontecer. Vai acontecer, segue a vida. Até porque no fundo de tijolo, eu também coloco isso no business plan. Vai acontecer vacância, vai acontecer inadimplência. Né? Então, o problema acontece quando isso tem 15% da minha carteira, 20% da minha carteira. Aí machuca. Aí machuca. Com certeza. Não sei se o Otuki queria colocar alguma coisa. Não, só queria ressaltar o que o Ricardo falou, esse tipo de fenômeno também, quando ele falou, né, tinha empresas que só conseguem tomar crédito a CDI mais 4, CDI mais 5, enfim. E isso só consegue também em ambientes quando o juro chegou a 2%, né? Porque daí o mercado todo procura mais risco, porque a taxa CDI é baixa, então esse investidor está ganhando pouco lá no CDB do banco, num Tesouro Selic da vida, vai buscar ativos de maior risco de crédito e maior ou renda variável de forma geral, né? E aí você tem uma demanda do mercado, né, para isso e acaba incentivando também essas empresas que até então não conseguiam tomar crédito, começam a tomar crédito no mercado. Então o investidor tem que sempre olhar dessa perspectiva nesses momentos onde o juros está mais baixo, né? Enfim, fazer essa diferenciação que a gente colocou aqui, não olhar somente para retorno, e sim também para a parte do risco. Legal. Eu queria aproveitar que estou com 3 feras aqui no mercado de fundos imobiliários e nesse cenário aqui eu estou parecendo, sabe quando o clube estreia a nova arena, toda reformulada? É isso aqui, né, que a gente está vivendo. E eu queria aproveitar a participação de vocês 3 e esse assunto para entrar na parte mais passo a passo mesmo, né? O nosso investidor que está nos acompanhando agora, ele está se questionando, mas como eu de fato começo a avaliar, identificar um fundo high yield, por exemplo? Ele vai entrar lá no relatório gerencial, certamente ele não vai ler lá que o fundo é high yield, né? Qual o passo a passo para identificar esse fundo aqui tem mais risco que o outro? Começando com o Ricardo. Alguns gestores, né, muito bem feito, colocam no nome do fundo. Então isso já ajuda, já é uma ajuda. Né? Tem uns até que são high yields, mas tem outros que são ainda mais e não tem no nome do fundo. Aí entra o trabalho de você fazer uma boa análise no relatório gerencial. Inclusive os relatórios gerenciais hoje, o Otuki já acompanha o mercado há um tempo como eu, estão muito melhores do que há alguns anos atrás. Então tem um nível de informação muito mais densa ali. Está no relatório gerencial. Primeira coisa é olhar na tabela que ele tem a tabela com todos os CRIs lá. Você vai observar o nível de taxa, o indexador e o nível de taxa atrelado àquele indexador. Né? Quanto mais elevada a taxa, maior é o risco implícito naquela operação. Ricardo, o que é uma taxa elevada? A gente pode usar por base, quando o indexador é o IPCA, você pode usar o título público federal. Isso é importante. Então você compara, o Tesouro Direto hoje está lá, vamos pegar o vencimento 2035, Tesouro IPCA+, para quem já tem uns aninhos de estrada que nem eu, NTNB, vencimento 2035. IPCA mais 6,10, mais 6,20, a volta tanta que eu posso estar me perdendo aqui pelos números, mas deve estar nessa faixa. Aí você abre a carteira de um determinado fundo, tem CRIs lá, IPCA mais 12, IPCA mais 13, IPCA mais 15. Ele está pagando mais que o dobro do título público federal. Aí você abre um outro, porque você precisa do comparativo, não adianta olhar um só, né? Abre uns 4 ou 5. Aí tem um lá que a carteira é IPCA mais 7,5, IPCA mais 7, IPCA mais 6,5, pertinho ali do Tesouro IPCA.
poxa, esse devedor ele está sendo avaliado próximo, inclusive, ali do título público federal de vencimento similar. Pô, esse tem menos risco, então. Então a gente observa isso. Um outro ponto que eu chamo a atenção, e aí, especialmente os fundos que são mais apimentados, a gente encontra isso facilmente, é que os CRIs, muitas vezes uma emissão ela tem séries diferentes. Ou seja, eu tenho lá a série Senior, eu posso ter a série Mezanino e a Júnior ou Subordinada. O pessoal chama dos dois nomes. Normalmente essa que está aqui embaixo, que é a Subordinada, é onde eu tenho mais taxa. Só que é onde eu tenho mais risco. Então, num evento de inadimplência, por exemplo, o devedor fez um pagamento parcial. Quem recebe primeiro? O Senior. Sobrou recurso? Paga o Mezanino. Sobrou recurso? Aí vai pagar o pessoal da Subordinada. Por isso que ele tem mais taxa. Ele está esperando desaguar para cair nele. Então, outro fator é observar se na carteira você tem uma presença importante de CRIs, principalmente subordinados, e também os mezaninos, que eles já estão ali no meio do caminho, quer dizer, uma pimentinha já tem ali. Então, acho que esses dois fatores, o Otuque pode, inclusive, complementar com certeza, mas acho que esses dois fatores, os níveis de taxa em relação ao indexador e a presença de, principalmente, série subordinada e talvez uma relevância ali de mezanino, pode ajudar o investidor, a investidora a identificar se ele tem mais carinha de high yield ou se ele tem mais cara de high grade. Eu acho até que tem um fator também que é importante, né? Quando a gente olha o LTV ou então até as garantias também, assim, não são todos os fatos, os relatórios gerenciais que a gente consegue ter acesso tão detalhadamente ali a algumas informações. Então, fica também até uma crítica para que a gente tenha cada vez mais, né, informações. Em termos até em âmbitos mais micro e alguns em âmbitos mais macro, né? Então, assim, a gente consegue chegar e talvez até fazer os nossos próprios cálculos aqui de LTV, mas eu acho também que é importante, né? Que é o loan to value, né? Então, ou seja, quanto mais ele está cedendo a dívida em relação ao valor, né, do todo, é um cenário pior, né? Então, assim, a gente prefere que tenha um LTV menor para que a gente tenha uma maior segurança. E aí, nesse sentido, esse também eu acho que é uma boa métrica para que a gente também entenda um pouquinho. Claro que, assim, não dá talvez para diferenciar entre o high yield e o high grade, mas até para ter uma percepção de qual que é o que está ali associado nesse fundo, né? Então, assim, qual que é um pouquinho, talvez que ele tenha um LTV mais elevado, talvez ele vai ter ali um risco um pouquinho maior também, né? Vamos lá, como é que, até para ficar claro para o pessoal entender o que é o LTV, o Loan to Value, né? Ele vai medir qual é o tamanho da minha dívida em relação à garantia que foi ofertada. Então, por exemplo, tá devendo 100 e ofereceu uma garantia de 120. Pô, minha garantia mais do que cobre a dívida, né? Então, quando eu vou baixando o meu nível de LTV, é que a minha dívida ela é muito pequenininha em relação a toda a garantia que eu tenho. Então, o LTV, quando ele vai ficando menor, melhor para o investidor, porque a garantia ela mais do que compensa ali aquela dívida. Mas a gente precisa prestar atenção, né, no V, na qualidade desse V. Porque às vezes o LTV ele é um pouco mais elevado. Mas o que é o meu V? O que é a minha garantia? Minha garantia é um prédio aqui na região onde a gente está em São Paulo, uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. Poxa, eu tenho liquidez e se isso cair na minha mão, a probabilidade de eu converter isso em dinheiro no valor muito próximo do que está calculado nesse V é maior. Agora, se o meu V são lotes numa cidade pequenininha, do interior, né? Como é que eu vou conseguir converter tudo isso em dinheiro e que seja próximo desse V, efetivamente? Será que eu não vou ter que dar muito desconto para converter isso em dinheiro? Qual é a liquidez disso? Né? Às vezes você olha lá qual é a garantia de um CRI de um loteamento. São os lotes. Poxa, mas peraí, se ele não me pagou a dívida, é porque ele não conseguiu vender os lotes. E a minha garantia são os lotes. Ele é o loteador, não conseguiu vender. Então, eu vou ter que vender isso daqui agora. Então a gente precisa saber avaliar muito bem esse tipo de situação e está tudo lá no relatório gerencial. E até porque o gestor também nunca quer efetivamente, né, executar essa garantia. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo
para que isso seja o último recurso que ele... A garantia é igual ao seguro do carro. Eu sou louco para não usar o meu. Ô Tuque, quando você senta lá no fim de semana com uma pilha de relatórios gerenciais, algum outro ponto você observa em relação aos high yields? Não, aí mostra a importância desse detalhamento que o Ricardo falou, né, dessa evolução. Realmente acompanhei, né? Realmente hoje você tem relatórios que tem até foto, né, do lastro da operação, enfim, que ajuda muito nessa questão da diferença dessas garantias, por exemplo, que normalmente a garantia é o próprio imóvel, né, lastro. Mas enfim, agora também eu deixo um pouco dessa missão mais aí para os analistas, como é o caso da Mafê e do próprio Ricardo, né? E a minha sugestão é que agora, numa situação como essa, né, o adquirir um fundo recebível imobiliário, realmente tem essa complexidade, né, de avaliar agora essa questão dos riscos nesse momento. Então, realmente, se for o caso, você realmente está lendo os relatórios de um analista, seguir uma carteira recomendada, acho que isso minimiza bastante o risco de uma tomada de decisão errada nesse momento na aquisição de um fundo recebível imobiliário. Tá? Mas aí, só para completar o que pode diferenciar essa questão de high yield, high grade, é a proporção também. Tudo que foi falado aí acho que é o essencial. Um ponto adicional seria os segmentos. Né? Então, tem segmentos naturalmente mais arriscados do que outros. Né? Então, você tem os extremos. Tem o multipropriedade, todo mundo entende que ele é um segmento mais arriscado nessas estruturas de crédito. Né? Então, um fundo que tenha, por exemplo, uma proporção maior de multipropriedade vai ser mais arriscado, possivelmente, do que um outro fundo, depende, que é o segmento mais corporativo, que faz lá uma operação mais simples, que é antecipar, por exemplo, o aluguel de um contrato atípico de um galpão logístico, por exemplo, e aquele galpão bem localizado ainda que está em garantia naquela operação. Então, avaliar essa questão do segmento e também, como já foi falado aí, principalmente se for um high yield mesmo, se entender que aquele fundo é um high yield, entender toda a estrutura de garantias que tem por detrás, porque se ocorrer um evento de crédito, né, uma inadimplência, ou mesmo um default, e tiver que executar essa garantia, isso realmente vai fazer uma diferença no retorno a longo prazo desse fundo. Estava esquecendo aqui para o pessoal, Mafê, o recado para o pessoal deixar seu like, né? Com certeza. Hoje já temos ótimos motivos para deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal. Primeiro, o nosso cenário, né? Novo cenário, nova casa. E segundo, o convidado de qualidade que a gente trouxe aqui para estrear, né? A nossa nova fase do Liga de FIIs. Ricardo, falando um pouquinho, a gente fez uma análise descritiva da coisa, né? Estou estudando dados agora, estou nessa vibe agora. Análise descritiva, mas fazendo uma análise preditiva agora, eu queria saber sua opinião, como é que você está enxergando esse mercado de crédito, esse segmento do crédito. Você citou aí que as varejistas foram afetadas, ou pelo menos sinalizaram, né, um golpe ali inicialmente. A partir de agora, como é que você está analisando tudo isso? Lembrando que a gente tem uma discussão ainda forte em relação ao atual nível da taxa de juros. Essa discussão ainda deve se estender pelo menos por uma ou duas reuniões, algo que pesa muito, né, no setor de crédito. Como é que você está vendo esse cenário todo? Certamente é um cenário que requer muita atenção. E, desculpa, já emendando, né, já fazendo até o paralelo com esses fundos, né, que a gente está em discussão agora, claro. Vamos lá. O cenário requer muita atenção. Por quê? A torneira do crédito, ela secou. Né? Quem tem crédito para conceder está muito mais restritivo. E você tem muitas operações que funcionam ali no melhor estilo bicicletinha. Elas precisam do crédito, não pode parar de pedalar. Né? O crédito é parte relevante do negócio. Quando você tira essa peça da engrenagem, você tirou o pedal, a bicicleta parou, caiu. Então a gente fica muito atento a essa questão de crédito. As varejistas, por exemplo, são intensivas em crédito, então é ponto de atenção. Né? Nestes negócios que envolvem loteamento, multipropriedade, em que você lá na ponta tem uma pulverização muito grande porque você está vendendo para pessoa física, mas no final do dia essa pessoa física precisa do que para comprar? Crédito. O crédito está caro. Né? Aí a gente volta no cenário macroeconômico, a gente já viu o último dado de desemprego ali apontando já uma inflexão de curva, então aquele cenário benigno de taxa de desemprego ele já começa a inverter. Isso tira o ímpeto das pessoas de fazer
os mais diversos tipos de consumo, inclusive de pensar em comprar um lote ou pensar em investir numa multipropriedade, e aí essa ponta começa a sofrer ainda mais. Então já tem restrição de crédito, o cliente dele está indo embora do stand, requer atenção. Aí quando a gente abre as carteiras, vem mais um ponto de análise que a gente até linka com o que a gente acabou de falar dos pontos de análise. O que eu tenho de concentração em cima dos devedores? Porque como é que eu minimizo isso daí? Quanto mais eu pulverizar, diversificar esses devedores dentro da minha carteira de FIIs, bem, se um ou outro der algum enrosco, aí eu começo a fazer conta. Este CRI representa 1% da carteira, daquele FII. Esse FII representa 10% da minha carteira. Então, no meu investimento, ele representa 0,1%. E eu não perco a noite por conta de 0,1% do meu investimento. Espero que as pessoas que estão assistindo também não percam sono por conta disso. Por isso que é importante diversificar. Agora, tem que fazer uma análise genuína, porque esses eventos da última semana mostraram o quanto isso é importante, porque você abrir a carteira desses fundos, nenhum CRI representava 10% da carteira. Mas quando apareceu lá o problema com a empresa, que você fez a conta toda, 2 dígitos, né? 10% em um, o pessoal do Clube FII fez um trabalho maravilhoso de levantamento, né? Mas por quê? Porque você tinha várias operações com o mesmo risco lá na ponta. Né? Aquilo que eu falei da série Senior Mezanino, o fundo tinha as duas. Ele tinha as duas. Né? Então quando você vai fazer essa análise, você tem que ir juntando esses percentuais para ver o quanto você está exposto. Então, o cenário de crédito está difícil, isso diminui o ímpeto dessa turma vender, né? Lote, multipropriedade, etc. O cenário de crédito está ruim para eles captarem, para eles até reestruturarem a operação. Você, investidor, tem que ser cauteloso. Na tua parcela que já está high yield ali na carteira, dá uma olhadinha quanto você está exposto a cada um desses CNPJs. Interessante. Rafael, antes de passar a bola também para o Tuque, você citou a questão do segmento de... Rafael não, Ricardo. Eu não sei onde eu achei Rafael aqui, mas enfim. Era para ser Rodrigo. Deve ser algum É o meu investidor Rafael, no nosso... Não, é o meu noivo que está aí acompanhando, tá de olho. Tá vendo? Era algum Estúdio investidor... novo, tá aqui, tá de olho. Era algum investidor no nosso chat. Ricardo Figueiredo, você citou a questão do segmento de multipropriedades, inclusive. Também é um ponto que merece atenção do investidor na hora de identificar um fundo mais high yield, porque imagina uma concentração em um segmento mais arriscado, mais sensível a variações da economia, pode gerar algum susto, não? Sim. O Otuque foi muito feliz no levantamento do segmento em que os CRIs estão expostos, porque isso é parte importante da análise. E eu diria que, inclusive, essa é uma parte da análise que, ali junto com as taxas, com tudo aquilo que a gente falou, se é subordinado, se é senior ou mezanino, o relatório confessa. Ele vai lá e confessa, eu sou um high yield, eu sou um high yield, eu sou um high yield. Né? Então, quando você olha lá, muita exposição em multipropriedade, loteamento, porque o que você encontra nesse perfil de CRI? Taxas mais elevadas, você vai ver maior incidência de séries subordinadas e séries mezanino. Né? Normalmente são negócios que estão em regiões, né, mais afastadas do eixo, que tem mais acesso ao crédito tradicional. Então essa turma acaba também tomando esse tipo de crédito que é mais caro do que você ir lá no crédito tradicional. E essa parte de multipropriedade, no final do dia ela está super diversificada lá, porque é um monte de CPF comprando, mas você precisa que esses CPFs paguem para você poder receber. Se você tem muita inadimplência ali na ponta, tem alguns relatórios bem interessantes que mostram esse tipo de dado. Então você olha assim, inadimplência 12 meses. Inadimplência 12 meses está em 5% da carteira, que é um tanto quanto controlado. Mas na ponta, 35% de inadimplência. É alto, elevadíssimo. Né? Então você tem que observar que nesses tipos de loteamento, multipropriedade, você está estruturalmente correndo mais risco. Não tem problema nenhum, não estou dizendo que não é para você comprar esse tipo de fundo, mas você precisa mensurar qual é o tamanho dessa fatia na tua carteira, primeiro saber se você está disposto a correr esse tipo de risco,
dimensiona um tamanho e faz a melhor diversificação possível que você conseguir. Bacana. Ô Tuque, o Clube FI foi citado pelo menos 2 vezes aqui. O Tuque esconde o jogo, não traz nada aqui pra gente, né? Quem quiser saber mais sobre o Clube FI e sobre Thiago Otuque, as impressões que ele tem que você tem sobre fundos imobiliários, sobre o atual momento do mercado, onde encontrar o Otuque? Não, sempre seguindo as minhas redes sociais, o @Thiago Otuque. E como o Ricardo comentou, o Clube FI fez, quem quiser acessar lá no nosso portal de notícias, o Clube FI News, fez um levantamento, porque o Clube FI está desenvolvendo, na verdade já desenvolveu, né, uma boa parte desse sistema, que é um sistema inédito, né, não existe no mercado, que está consolidando todas essas informações do mercado de recebíveis imobiliários e da parte de CRA também, né, do Certificado de Recebível do Agronegócio, que está sendo muito utilizado já por alguns gestores institucionais de forma geral. Então a gente conseguiu fazer esse levantamento aí, né, que o mercado gostou bastante. Então quem tiver interesse é só acessar nosso portal lá de notícias. E também toda a informação do Clube FI também no nosso Instagram, @ClubeFI, no nosso YouTube e também, claro, participando lá na nossa comunidade, né, todos os fóruns, tem o nosso fórum geral, os fóruns de cada um dos fundos, e você acessa com grande facilidade todos esses relatórios gerenciais em um único local também, como a gente comentou aqui. Bacana. Mafê Violati, que abandonou as redes sociais, deixa eu passar para o Ricardo. Mentira, Mafê continua nas redes sociais. Não é isso, Mafê? Continuo, mas vamos dar destaque ao nosso convidado. E aí depois eu falo. Primeiras damas. Ah, então tá bom. Bom, então quem quiser me encontrar também, eu fico ali no Instagram, @MafêViolati, com 2 T's e I no final. Fiquem atentos aos fakes, porque recentemente a gente está tendo muitos. Então, eu também não ofereço nenhum produto aqui com rentabilidades absurdas, enfim. Também, não, na verdade, não ofereço produto nenhum, né? Essa é a verdade. E quero agradecer hoje aqui a participação do nosso convidado, extremamente, assim, ficou muito claro, foi excelente, super educacional, mais do que isso, acho que não tem. Então, pessoal, antes de fazer qualquer investimento, acho que a gente sempre fala, né, dessa questão que é tão importante analisar o seu perfil de investidor e depois, né, outro ponto que a gente também comenta sempre, que está na nossa cartilha, né, Wellington? É a questão da diversificação. O Otuque também está ali com a cartilha sempre, né? A gente está aqui debaixo do braço falando o tempo todo, poxa, diversifiquem, tenham alguma exposição, mas entendam também que não é saudável a gente também ter aí talvez essa concentração maior de um ativo tão arriscado na sua carteira. Então, não se orientem somente pelos yields, né? Porque, rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros, né? Então, já fica a premissa também número 1 aí do mercado financeiro, né? E depois desse programa não tem a desculpa, né? Eu não sabia identificar, né? As dicas foram deixadas aqui, especialmente aqui pelo nosso convidado Ricardo, que Rafael nada, Ricardo Figueiredo. Ricardo, mais uma vez agradeço a sua participação aqui, foi super bacana, super produtivo, educativo, como a Mafê destacou. E quem quiser te encontrar nas redes sociais também é possível? Sim, com certeza. Antes de mais nada, agradecer o convite, foi um prazer, uma delícia conversar com todo mundo. Eu tenho uma missão de tornar isso daqui mais palatável, mais acessível para o maior número de investidores possível. A gente trabalha no mercado de fundos imobiliários, o que a gente mais quer é que esse número de 2 milhões vire 5 milhões de investidores. Quanto mais gente, melhor. E a gente precisa de mais programas como esse, como Liga dos FIIs, falando a linguagem do pessoal para todo mundo entender e investir bem, né? O que a gente quer. Para me achar nas redes sociais, eu estou no Instagram, ricardo.fiis. Lá eu procuro abrir caixinha de pergunta para tirar dúvida, coloco o conteúdo educacional também. Então, fiquem à vontade para me seguir por lá também, ricardo.fiis. Agradeço mais uma vez a participação do Ricardo, agradeço também a participação do nosso investidor que nos acompanhou, participou, tenho certeza, com comentários. Peço mais uma vez, deixa seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de tocar no sininho, né, para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no InfoMoney. Agradeço mais uma vez, a gente volta na semana que vem com mais um Liga de FIIs nesse belíssimo cenário aqui. Tenho certeza que vocês gostaram. Até a próxima, tchau, tchau.